verdade, eu vim com 2 mensagens para ministrar, e uma eu acabei de botar meu esboço aqui. E a gente vai seguir sem esboço, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O texto diz que certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos, até aqui, depois a gente continua, para lhes serem escravos. Certa mulher das mulheres dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, ou seja, fala de alguém próximo. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu quero te pedir, Senhor, que posso eu mais uma vez ser canal nesse lugar, que sejamos a partir desse momento a instrumentalização do teu Espírito, Senhor. Fale através de nós, flua através de nós. Use as nossas vidas, Senhor. Quando eu digo nossas, porque eu estou aqui acompanhado também dos adoradores nesse lugar. Usa-nos para que possamos, Senhor, mais uma vez testificar que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Que o teu nome venha a ser engrandecido, Senhor. Seja exaltado nesse lugar de sobremaneira, e que a tua sobreexcelência esteja sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Esse texto, ele mexe muito comigo, por conta de algumas coisas. Já no seu primeiro versículo, esse texto, ele vai falar dessa mulher do versículo 1 ao versículo de número 7 do capítulo de número 4. E o texto fala a respeito de uma mulher que era esposa de um profeta, da escola de profetas. E o texto é muito clássico, muito cirúrgico, porque esse texto já demonstra que esse marido dessa mulher era alguém íntimo de Eliseu. Eu fico tentando imaginar as histórias que Eliseu passava, e esse homem estava próximo. Havia uma lei mosaica que dava o direito de alguém que devesse a uma outra pessoa e não tivesse como pagar, cedessem seus filhos, para que seus filhos trabalhassem como escravos, mas como servos. Então a gente vê a palavra escravo, mas que seus filhos servissem de forma gratuita. E devido a essa lei mosaica, aquele que servia de forma gratuita como escravo, Alessandra, esse era explorado. Quando era uma menina, às vezes a própria menina passava por abuso sexual. Quando era um menino, esse menino era explorado ao ponto de também não ser dado a ele a alimentação suficiente para que ele rendesse. Então havia muita exploração quando se tratava da aplicação dessa lei. Mas o que a gente vai ver aqui já havia sido instituído pelo Senhor, com a permissão do Senhor, que aquele que devesse tinha que pagar. E se não tivesse como pagar, ele podia se oferecer, ou podia oferecer os seus próprios filhos. Como o pai aqui havia morrido, então essa mãe, essa viúva, só tinha os seus filhos. E na verdade ela não tinha opção. Ela nem mesmo podia dizer que somente um dos seus filhos serviria. Na verdade, o que acontece aqui é que os 2 filhos seriam levados como servos, como escravos, para
pagar uma certa dívida essa que também mexe comigo, porque você imagina alguém que faz planos, alguém que está na presença de Deus, porque, como eu havia dito para você, ela vai dizer assim: tu sabes que ele temia ao Senhor. Não está falando de uma pessoa qualquer, não está falando de um crente meia boca, está falando de alguém que servia ao Senhor com integridade, alguém que temia ao Senhor, alguém que servia ao profeta Eliseu, alguém que respeitou a passagem de Elias para Eliseu, da sucessão. Então está falando de alguém que procurava oferecer sempre a sua fidelidade, o seu amor para com Deus e também para com homens. Eu estou tratando de um texto aqui de alguém que serve ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. E nesse texto que eu disse para você que ele mexe comigo, é por conta de alguns problemas que parecem que não batem a porta, não são anunciados. Existem algumas coisas que simplesmente acontecem. Quando você vê, aconteceu. Quando você vê, a notícia chegou. Quando você vê, o problema está instaurado. Isso aqui é mais ou menos o que acontece com essa mulher. Por quê? Porque se tratasse de alguém que estivesse previamente enfermo e que estivesse anunciando a sua partida, essa mulher ia tentar de todas as formas recorrer, e quem sabe até recorrer ao próprio profeta, porque Deus o usara com muitos milagres. Mas o que demonstra aqui é que tem alguém servindo ao Senhor, tem uma casa íntegra, tem uma casa que respeita os preceitos, tem uma casa aqui que não pula etapas, tem uma casa que se sujeita, e tem uma casa vivendo uma grande aflição, um grande problema. Por quê? Porque o mantenedor dessa casa se foi. Eu volto a te dizer que se ele soubesse que seus dias estivessem contados, ele com certeza não criaria dívidas que deixasse para sua mulher e para os seus filhos como um peso depois da sua partida. Se esse homem soubesse que os seus dias estivessem contados, ele com toda certeza ele pouparia mais. Mas aqui mostra alguém que está no pleno exercício da obediência dentro do templo, que está no pleno exercício da obediência diante de um profeta, que está no pleno exercício da obediência diante de um Deus, e que agora foi acometido de um súbito, alguém que estava vivo e de repente deixou de estar. São filhos que não estão esperando por isso. É uma viúva que também não esperava a perda do seu marido. Tem aqui, se nós olharmos, uma família em meio a um sofrimento. É aquele luto, é aquela dor que parece que não passa, dia após dia. Eu não sei há quanto tempo esse marido já havia partido, mas o que eu sei é que agora os credores vieram. E é interessante também, porque quando os credores eles apareciam, eles vinham de uma forma que não deixava nenhuma dúvida que eram os credores. Eu não sei, irmãos, se você já viveu algum tipo de dificuldade na sua vida, ao ponto de repente aquele carro daquela concessionária bater na sua porta por conta de uma conta atrasada, dizendo que vai cortar a sua energia. Eu vivi algo de frente para onde eu moro. Ali havia uma família de Deus, irmãos, uma mãe obreira de uma determinada igreja. Eu havia sempre saindo, chegando, sempre dando bons testemunhos, tanto ela quanto suas filhas. Parecia uma mãe que tinha que cuidar dos seus filhos e que trabalhava muito e se esforçava muito, mas não deixava de servir ao Senhor. E um belo dia escutamos barulho de um caminhão parando,
E esse caminhão então para, e ali era com um oficial de justiça com um pedido de despejo. Aquela mulher estava sendo despejada do seu imóvel. Do lado dela tem alguém que não serve ao Senhor e que parecia que estava se alegrando com tudo aqui. Você está entendendo? Você entende que alguns problemas eles acontecem mesmo na vida daqueles que têm mantido a sua vida na conduta, na presença. E eu vi ali o entristecimento daquela família. Irmãos, minha vontade era de poder descer e poder estender a minha mão, mas a minha preocupação era que ela não ficasse exposta. Quando chegavam os carros dos credores daquela época da Bíblia, esses carros eles possuíam sinos. Esses carros, sendo conduzidos por cavalos, eles possuíam esses sinos que, por onde quer que eles fossem, as pessoas apontavam e diziam: o credor saiu para cobrar mais uma pessoa. E esse carro, com esse movimento todo e com esse barulho todo, à medida que ele transitava nas ruas, ele chamava atenção e chamava também as pessoas para tentar entender quem era o devedor. De repente, esse carro fazendo esse barulho todo, ele vai parar de frente para a casa de uma viúva que tinha um marido que servia e temia ao Senhor. Eu não estou tratando aqui de um ímpio, eu não estou tratando aqui em alguém em desobediência, eu não estou tratando aqui alguém em pecado. Eu estou falando aqui de problemas que muitas das vezes vêm quando a gente não espera e de alguma forma tenta atacar o homem e a mulher de Deus para tirar a sua estabilidade. A mulher, eu calculo que estivesse pensando: se o meu marido estivesse vivo, mas o seu marido já não estava vivo, mas pelo fato dele servir a um Deus poderoso, eu quero te dizer que os credores chegam na porta dela fazendo um alvoroço, dizendo: se não tem como pagar, me entrega seus filhos, me entrega o que tu ama. Mas eu acredito que à medida que esse carro com sinos começa a chegar no lugar e que atrai toda a vizinhança para dizer: é ela devedora. E a vizinhança então começa a especular, mas o marido dela não servia ao Senhor. O que houve? O que está acontecendo? Mas essa mulher faz uma coisa espetacular. Ela sai de casa e agora ela vai buscar por alguém que podia solucionar o seu problema. Eu vim te dizer que sempre num tempo de caos, Deus levanta um profeta para as nossas vidas. Eu vim te dizer que nos momentos de maiores dificuldades que eu vivi, no decorrer de toda a minha trajetória, Deus levantou alguém para dizer assim: ei, você não está só. O Espírito Santo hoje me pega e te pega, dizendo: vale a pena continuar sendo íntegro, vale a pena continuar servindo ao Senhor. Mas os credores, eles vieram, os sinos estão balançando, a vizinhança está olhando, não tem problema não. Quanto maior a plateia, maior vai ser o feito milagroso de Deus na tua vida. Deus está dizendo para você que todo o tempo que você serviu, ei, tem algo aqui, porque o marido parte e não vê os benefícios do céu. Mas Deus um dia disse que faria, não disse? Por que está atribulado? Por que está atemorizado o teu coração? Deus não usou alguém dizendo que faria. Deus não usou alguém. Sabe o que acontece com a gente? Existem momentos das nossas vidas que o Senhor tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus está dizendo que você e eu, nós estamos debaixo de uma promessa. Deus está dizendo para nós de que aquilo que Ele disse que faria está de pé para a tua vida.
Ele está virando para você, para mim, e está dizendo: ei, quem disse que acabou? Quem disse que eu não vou me manifestar? Quem disse que eu não vou agir? Mas, Senhor, os credores estão fazendo barulho, eles fazem barulho no mundo natural, mas eu quero te dizer que já há um barulho no mundo celestial. Existe um Deus que separa anjos e dá ordem a eles. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, irmãos, a Bíblia diz, Paulo vira a igreja de Corinto e diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ah, querido, Deus está virando para nós, está dizendo: aquieta o teu coração, não seja levado pelo barulho dos carros dos credores. Mas eles chegaram, pastor, estão dizendo que vão levar. Ei, a última palavra quem dá é Deus. É Ele que age, é Ele que opera, é Ele que faz. Ele hoje está virando para nós, para você só não, para nós, e está dizendo assim: quem disse que é o fim? Lembrando que o tamanho da dívida determinava o tamanho de tempo da servidão. Então, se essa família devia muito, os filhos serviriam muito. Se ela devesse pouco, os filhos serviriam pouco. Imagine você que ela não devesse tanto assim, e que os filhos fossem levados como escravos por um ano. Um ano é uma eternidade, irmãos, para uma mãe ficar sem os seus filhos. Segundo motivo, a única maneira dessa mãe sobreviver é através do trabalho dos filhos. Uma vez que os filhos, o material de trabalho fosse arrancado dela, uma vez que os filhos, material de trabalho fosse arrancado dela, ela ia sucumbir, não ia ter como viver, não ia ter como trabalhar. Deus está olhando do alto, está dizendo: deixa eles se movimentarem. Deus está dizendo para ti: procure a pessoa certa. Essa mulher chega diante do profeta Eliseu, e diante dele ela vai rasgar sua alma, ela vai abrir o seu coração. Diante do profeta Eliseu ela vai se derramar. Diante do profeta Eliseu ela vai colocar todas as suas dores, e o profeta vai ouvi-la. Parece que ele não tem muita coisa para dizer. Existem momentos que Deus pega alguns homens de Deus desprevenidos, mas o Espírito não se manifestou ainda através dele. Mas a qualquer momento Deus vai usar o profeta para essa mulher. Deus está virando para nós e diz assim: é comigo e contigo. A qualquer momento Deus vai se manifestar e vai usar alguém para você. A qualquer momento Deus vai se manifestar e vai dizer: valeu a pena me servir sim. Por quê? Por que você está achando que o que você fez, tudo que você tem dado, eu não tenho visto? O Espírito Santo hoje me pega nesse altar para dizer assim: eu não dispenso ninguém de mãos vazias. Eu sou o Senhor da vida de vocês. Eu vi quando você abdicou do teu tempo. Eu vi quando você abdicou da tua história, da tua família. Eu vi quando você entrou talvez numa crise emocional, mas eu vi quando você largou tudo para poder me servir. Eu vi a tua dedicação e o teu amor. Eu vi que você serviu o profeta como se estivesse me servindo. Por quê? Porque o profeta era a presença de Deus na terra, era a boca de Deus na terra. Deus está virando para você e está dizendo assim: eu vi. Para você que está em casa, Ele está dizendo: eu vi. Ei, eu vi quando você largou, eu vi quando você abdicou, eu vi quando você renunciou, porque eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Senhor que cuido de ti. Eu sou o Deus que te saro. Ei, de repente você está vivendo uma aflição, você está vivendo uma angústia na tua alma. Você está dizendo: eu não sei como vai ser, eu não sei de que jeito vai acontecer. Você sabe que Deus faz milagre, você acredita no Deus de milagres, mas Deus hoje está virando para você
e está dizendo assim: eu opero, eu realizo, eu cuido, e tudo que você fez na minha obra, e tudo que você fez na minha casa, ei, o céu vai agir a teu favor. Quando tu não tiver mais forças, não se preocupe, porque tudo que você realizou, tudo que você fez, teu coração aberto, tua mente, ei, tua dedicação, tua força, Deus está dizendo: ei, vê como eu cuido de ti, vê quantas vezes o inimigo veio para tentar cirandar, para tentar tirar, para tentar fazer, para tentar colocar dor, luto no meio da tua casa, mas eu, Senhor, livrei. Ei, filha, ei, filho, ei, vocês não vão ficar desguarnecidos, não. Mas, pastor, parece que o carro da vergonha chegou na minha porta, parece que o carro da vergonha está batendo na minha porta. Deus está virando para você, está dizendo: pode aquietar o teu coração, aquiete a tua alma, pois o Deus dos céus, o Deus de Israel, é aquele que está te guardando. Deus está virando para você e está dizendo: eu tenho uma palavra para você. Versículo 2. Eliseu pergunta: que te hei de fazer? A primeira pergunta de Eliseu mostra a humanidade do profeta. Alguém que se compadeceu, mas que não pode fazer nada. Quando ele conclui a frase depois da pergunta, já é num tom de afirmação. Dize-me, o que é que tem em casa? O que tens em casa? Ela vai responder: tua serva não tem nada em casa. Daqui a pouco ela lembra: como assim nada em casa? Eu tenho um pouco de azeite dentro da botija. Nós somos muitos aqui, irmãos. Se você puder olhar nos olhos de alguém, vira para ele, vira para ela e diz assim: sabe por que você ainda está de pé? É pelo azeite dentro da botija. Pergunta assim: pastor, como que Cristo fez para andar por sobre as águas?
azeite demonstrou que quando o azeite ele é misturado com a água, ele sobe. Quem vai afundar aquele que está cheio da presença? Pedro começa a andar, ele vai submergir por falta de fé, mas aquele que está cheio vai segurá-lo pela mão. Hoje Deus trouxe pessoas aqui, vai fazer com que pessoas nos assistam de forma ao vivo, ou talvez pessoas que vão nos assistir no decorrer de dias, meses ou anos, para que elas entendam que o que está te mantendo de pé é o azeite que você tem dentro da botija. Quando o inimigo olhou e disse assim: é o fim, ele não imaginou que o pouco de azeite da botija fosse o suficiente para que houvesse multiplicação e tirasse a gente do monturo, da vergonha, da dor, e colocássemos, e Ele nos colocasse num lugar de destaque. Presta atenção, a ordem de Eliseu é: pede os teus filhos que vá até os vizinhos. Eu não vou falar de relacionamento aqui, irmãos, porque é certo que alguns pregadores pegam esse texto para dizer o seguinte: se ela fosse uma pessoa de um relacionamento ruim, quem é que emprestaria vasilhas a ela? Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que no meio de tantas vasilhas espalhadas, que haviam muitas vasilhas vazias em várias casas, existe um Deus que está olhando e está dizendo: mulher, o teu azeite que tu acha que é pouco vai ser suficiente para encher vasilhas vazias, que serão tomadas de casa. Já estava empoeirada, as pessoas achavam que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas o que eu vou fazer na tua vida é trazer esperança para quem não tem esperança, porque essas mulheres, essas casas dirão consigo mesmo: se o milagre aconteceu na vida dele, também pode acontecer na minha. Se Deus operou na vida dele, Deus também pode operar na minha. É quando aquilo que eu vivo serve de testemunho, é quando as pessoas olham e dizem assim: se ele passou, por que eu não posso? Se Deus agiu na vida dele, por que não pode agir na minha? Se Deus operou, por que não pode operar na minha? E aí a gente passa a ser alguém que agora compartilha milagres. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai tocar em pessoas, e pessoas também passarão, pessoas também viverão, os sonhos se realizarão, porque esse é o Deus que nós servimos. Deus está virando para você e está dizendo: o azeite que tu achou que era pouco é suficiente para mudar a vida de alguém. Tem gente sem esperança, até os seus filhos baterem na porta e levarem consigo as vasilhas vazias. Irmãos, Deus está me usando aqui para virar para ti, está dizendo: tem azeite aí, tem azeite. Se eu sou você, eu já começava a dar glória a Deus. Tem azeite aí, tem azeite dentro da tua casa, tem azeite. Se tem azeite, tem presença. Se tem azeite, tem transformação. Se tem azeite, tem mudança. Se tem azeite, Ele vai operar o milagre. Deus está virando e está dizendo: nem tudo chegou ao fim. Tem azeite aí, tem azeite aí. Quando Deus ministrou isso, irmãos, parece que meio que as lágrimas desciam, e o Espírito dizia: tem azeite aí.
os teus filhos, mas eu ainda não os tenho. Para você que não casou e para você que já é casado e ainda não engravidou. Mas quem disse que Deus está falando desse tempo aqui, de hoje, como sendo o dia de hoje? O Senhor está além. O Senhor não está vendo o dia de hoje como o dia de hoje. Ele não liberou uma palavra que é capaz de promover milagres nas nossas vidas só hoje. Ele liberou uma palavra capaz de cuidar do teu amanhã. O Espírito me usa para a tua vida, mas me usa também para a minha, para dizer: tem azeite aí, tem azeite aí. Eu preservei. Está lá, está no finalzinho da botija, mas tem azeite. O marido morreu, mas tem azeite. O credor está batendo na porta, mas tem azeite. As dívidas vão precisar ser pagas, levando os filhos como escravos, mas tem azeite. A enfermidade bateu a porta, mas tem azeite. A notícia ruim chegou, mas tem azeite. O desemprego bateu na minha porta, mas tem azeite. Eu vim te dizer que o fato de ter azeite é a certeza que algo maravilhoso vai acontecer a qualquer momento. O mundo está dizendo que é o fim, que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo: tem azeite na tua casa, tem azeite na tua vida, tem azeite diante dessa situação que você está vivendo. Mas pastor, os 4 cantos foram soprados para eles. A minha desgraça não tem problema não, tem azeite. Agora as pessoas vão precisar olhar e tentar entender o que houve. Por que ele não foi destruído? Por que ela ainda está de pé? E a resposta é porque Deus preservou azeite. Irmãos, eu vim aqui cheio do Espírito Santo para dizer que você só está aí porque teve azeite suficiente para te guardar. Deus está virando, está dizendo: o fato de ter azeite eu preservei, o fato de ter azeite eu não permiti. E Deus entra dizendo assim: ei, guarda o teu coração, aquieta a tua alma, aquieta o teu espírito, pois eu, o Senhor, vou liberar uma palavra para a tua vida, e a palavra é multiplicação. Ei, são poucos hoje, mas os poucos de hoje se multiplicarão. Os recursos são poucos, mas no pouco do recurso, Deus está dizendo: eu multiplicarei. Guarde uma coisa, segura um pouquinho, por favor. Guarde uma coisa. Vão existir momentos na sua vida que o tamanho da tua renúncia vai servir como pavimento em terras assoladas e destruídas. Deus olhará e dirá: é por isso que eu vou te sustentar de pé.